Manejo clínico da infecção pelo HTLV. Eu sou Audicleia Luz, pediatra e infectologista, e hoje nós vamos conhecer o HTLV. O HTLV é o vírus linfotrófico de células T humanas. Como que esse vírus foi descoberto? Então, tentaram identificar alguns vírus que estavam relacionados com alguns tipos de cânceres em alguns pacientes. E aí foi quando o HTLV ele foi descoberto, né? E nós temos o HTLV1, o HTLV2, o HTLV3 e 4. O HTLV1 é o mais frequente, ele também foi o primeiro retrovírus descoberto a partir de células, a partir de linfócitos, né? Células de defesa de pacientes com linfoma cutâneo. O HTLV2 foi um novo tipo viral que foi identificado em pacientes com leucemia de células pilosas e também em pacientes com tricoleucemia. O HTLV3 e 4, ele foi descrito em áreas isoladas da República de Camarões, não foram identificados em outras áreas e também não se identificou relação do HTLV3 e 4 com nenhum sintoma apresentado pelos pacientes. É uma infecção que ela está presente em todo mundo, né? A infecção pelo HTLV, então há aproximadamente 10 a 20 milhões de pessoas infectadas pelo HTLV1, né? O HTLV2, como eu falei, ele é menos frequente do que o HTLV1, então nós temos aproximadamente 50 mil casos, com predomínio principalmente em usuários de drogas injetáveis nos Estados Unidos e grupos indígenas das Américas, né? Na África, a África é o reservatório original tanto do HTLV1 quanto do HTLV2. No Brasil, nós temos aproximadamente 800 mil pessoas infectadas pelo HTLV1, né? Então, é uma das maiores áreas endêmicas do mundo. A prevalência do HTLV1 ele é maior em mulheres negras e pardas, aquelas com baixa escolaridade também aumenta com a idade. E a prevalência da infecção pelo HTLV1 e HTLV2 em gestantes ainda é desconhecida em vários estados brasileiros, certo? Então, é um vírus que pertence à família Retroviridea, gênero Delta retrovírus, são partículas esféricas envelopadas com tamanho de 100 a 120 nanômetros. E no envelope do vírus nós observamos ali várias glicoproteínas, e essas glicoproteínas elas são muito importantes para permitir que o vírus ele se grude ali na célula, ou seja, permitir a dissolução, a fusão e também a entrada do material do vírus na célula do hospedeiro. Em relação ao genoma do vírus, ele é composto de duas fitas simples de RNA idênticas envolvidas por um capsídeo, que nós estamos vendo aqui, ó, certo? E aí nós temos também as proteases, transcriptase reversa, que vão ser muito importantes na transcrição do RNA para DNA, né? Do genoma da célula do hospedeiro, né? E nós temos também a enzima integrase e a RNase H. O HTLV1 e 2, eles compartilham diversas características moleculares e biológicas, né? E esse vírus está presente em linfócitos infectados de vários fluidos do corpo, como sangue, sêmen, secreção vaginal e o leite materno. Só lembrando que tanto mulheres com HTLV quanto com HIV no Brasil, elas não podem amamentar, porque a criança ela pode se contaminar durante a amamentação. Também o HTLV1 e 2, eles podem ser transmitidos através de transfusão de sangue e hemocomponentes, uso de drogas injetáveis, transplantes de órgãos e relações sexuais, né? E como que é feito o diagnóstico do HTLV? Então, o diagnóstico, ele se baseia na detecção de anticorpos específicos contra o vírus. Então, nós temos o método de diagnóstico, que é o de triagem, que é para ver se esse paciente está com vírus, mas nós temos que fazer também o teste de confirmação. O teste de triagem, ele detecta o anticorpo, mas ele não consegue distinguir se é tipo 1 ou tipo 2. Aí o teste confirmatório, ele é realizado através de ensaios de maiores especificidades, né? Então, em doadores de sangue, doadores de órgãos, os ensaios discriminatórios e
confirmatórios ainda não são obrigatórios, apesar de já serem recomendados. Então, o teste de triagem sorológica que nós utilizamos para HTLV1 é o ELISA, né, que é um teste de terceira geração. E naqueles pacientes que têm resultados inconclusivos, isso pode ser indicativo de uma baixa concentração de anticorpos, aí nesse caso deve ser repetido, né? E aí, se o paciente tiver o teste de ELISA positivo, aí nós vamos fazer o teste de confirmação, né? E o teste de confirmação mais usado é o Western blot. Então, o diagnóstico precoce, ela é muito importante nesses pacientes, e também o diagnóstico preciso é muito importante para um cuidado adequado e para a prevenção de complicações associadas ao HTLV. Então, quando o paciente tem HTLV1, ele tem o risco de desenvolver algumas doenças associadas, né? Que doenças associadas são essas? Então, eu vou falar aqui das mais comuns. Então, a doença mais comum que pode ocorrer no paciente com HTLV1 é a mielopatia associada ao HTLV e a paraparesia espástica tropical. Então, essa mielopatia, ela afeta diretamente a qualidade de vida do paciente, né? Esses pacientes podem se tornar graves, podem ir a óbito. Então, é aquele paciente que chega no pronto-socorro e diz, ou no ambulatório, e diz, doutor, eu estou há 1 ano que eu comecei a perder a força das pernas, eu sinto dores nas costas. É um paciente que ele realmente apresenta uma diminuição de força muscular, o tono muscular ele também está alterado desse paciente, então nós temos que desconfiar e solicitar esses exames. Então, outras síndromes neurológicas podem estar associadas ao HTLV1, é o que nós chamamos de complexo neurológico do HTLV1, né? Então, o HTLV1 ele parece envolver um espectro neurológico muito mais amplo do que simplesmente a mielopatia que nós tanto estudamos, né? Então, outros sinais neurológicos que os pacientes com HTLV podem apresentar: disfunção cognitiva. Então, o paciente pode começar a não reconhecer objetos, o paciente pode ter o raciocínio mais lento, o paciente também pode ter uma encefalopatia, pode ter uma bexiga neurogênica, né? Aquele paciente que perdeu a força dos membros inferiores, ele vive acamado, tem que usar sonda, né? Paciente também com HTLV pode ter doença do neurônio motor, pode ter alterações nos músculos, né? Pode ter miopatias inflamatórias, polineuropatia e desautonomia, né? O HTLV2, como eu falei para vocês, ele é menos frequente, ele tem um papel menos definido e ele pode estar associado a uma enfermidade similar à mielopatia associada ao HTLV, né? E como que ocorre a transmissão do HTLV? A infecção, ela ocorre pela transmissão de linfócitos infectados, como eu falei. Então, vai ocorrer principalmente ali em usuários de drogas injetáveis, pacientes submetidos a transfusões, uso de seringas contaminadas, mães infectadas que amamentam as crianças e também através da placenta. As regiões Norte e Nordeste apresentam as maiores prevalências em gestantes, né? Então, na Bahia, nós temos uma prevalência de 1,05%, né? E infecções em gestantes são muito mais frequentes que em doadores de sangue. E a infecção na infância está associada a alto desenvolvimento de doenças associadas ao HTLV1. Ou seja, se a criança se contamina na infância, ela tem um risco muito grande de, uma vez contaminada pelo HTLV1, ela desenvolver sintomas, né? E a criança, ela, pelo fato de ter sido contaminada na infância também, ela tem um risco desses sintomas serem muito mais graves. Lembrando que a maioria dos pacientes infectados pelo HTLV, eles não vão ter sintomas, e aqueles pacientes que desenvolvem sintomas, como eu falei, no caso de crianças, se elas forem infectadas ali no período ali da infância ali, infância menor, elas têm um risco de se tornarem muito mais graves. Outros grupos em que se observou elevada prevalência de HTLV1 e 2 foi em pacientes que são submetidos à hemodiálise em Salvador e imigrantes japoneses, tanto do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em áreas urbanas, a infecção em indígenas ela é mais comum em mulheres, então na cidade é mais comum entre os indígenas em mulheres, só que se nós formos lá para as comunidades indígenas, nós não temos a diferença entre os sexos, né?
Então, desde 1980, foram implementadas no Brasil abordagens de prevenção, porém, é uma doença que ainda continua negligenciada, continua silenciosa e desconhecida. Então, a média de idade dos pacientes que desenvolvem mielopatia associada a HTLV, ela vai ali dos 40 aos 50 anos de idade, é mais frequente em mulheres, que tem um risco de doença neurológica. Assim, quando a pessoa tem uma carga viral alta, né, carga proviral alta de HTLV, ela tem um risco maior de desenvolver doenças neurológicas, né, quando infectadas por esse vírus. Ou seja, se a pessoa tiver com uma carga viral baixa, mesmo infectada, ela tem um risco pequeno de ter sintomas, mas se a carga viral estiver muito alta, ela pode desenvolver, sim, doença neurológica. Então, tem um risco de infectados desenvolverem sintomas relacionados à mielopatia, quando eles têm HIV, varia entre os grupos e estudos. No sul do Japão, durante toda a vida, o paciente ele tem um risco de desenvolver HTLV de 0,25% durante toda a vida. E no Brasil, só em 10 anos, uma pessoa tem um risco de desenvolver sintomas relacionados ao HTLV em 5,3%. Então, são fatores associados à maior carga proviral do HTLV e também possíveis fatores imunológicos e ambientais. Então, a identificação precoce e o acompanhamento multidisciplinar, eles são fundamentais para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com HTLV. Então, a manifestação clínica mais frequente de um paciente com HTLV1 é a mielopatia associada ao HTLV, certo? E acomete predominantemente a medula espinhal, dorsal. E o diagnóstico de mielopatia associada ao HTLV, ele é definido por critérios clínicos e sorológicos, né? Então, se manifesta clinicamente com uma paraparesia espástica, né? O paciente começa a ter diminuição de força muscular, sentir dormências, formigamentos nas pernas, fraqueza, aumento do tono no músculo, nos membros inferiores, né? Exacerbação de reflexos profundos, bexiga neurogênica, tem que todo tempo ficar usando sonda. E a pessoa pode também ter poucos sintomas sensitivos objetivos, né? Por exemplo, ela pode ter uma diminuição da sensibilidade profunda. Então, alguns pacientes com mielopatia associada a HTLV, eles podem referir dores nas costas, podem também dizer que estão com dores neurálgicas, né, dores em alguns nervos, com características neuropáticas como queimação, choque, sensação de furada, né? Parece uma agulhada aqui, principalmente nas pernas, né? As evidências sugerem que a resposta imune do hospedeiro causa esse dano tecidual, certo? Então, a mielopatia associada a HTLV é uma doença multissistêmica, pode apresentar manifestações neurológicas associadas a sintomas decorrentes em outros sítios, como, por exemplo, inflamação no pulmão, né? Alveolite pulmonar, uveíte, artrite, dermatite, síndrome de Sjögren, tireoidite, sarna crostosa e estrongiloidise, ou seja, até verminose disseminada pode causar, né? E a mielopatia associada a HTLV e a paraparesia espástica tropical é uma doença inflamatória crônica associada a HTLV, de acometimento predominantemente medular e manifestações sistêmicas. E qual o diagnóstico diferencial da mielopatia associada a HTLV? Ou seja, quando a pessoa chega para mim, eu penso em HTLV, mas existem outras doenças que eu posso pensar também? Sim, posso pensar em tumores medulares, esclerose múltipla, deficiência de vitamina B12 e folato, neurosífilis, paraplegias espásticas familiares, mielites autoimunes por outros vírus e esclerose lateral amiotrófica. Que exames são importantes quando eu estou investigando esses pacientes? Então, eu devo pedir aquele líquido que nós tiramos da coluna, né, o líquido cefalorraquidiano, que ele pode ser normal, ele pode também vir também com a presença de anticorpos para o HTLV1, né, pode ter discreta pleocitose linfocítica, né, com menos de 50 células por milímetros cúbicos, pode ter aumento da proteína, né, hiperproteinorraquia,
bandas oligoclonais IgG em 95% dos casos. Então, a determinação da carga proviral do HTLV1 no líquido cefalorraquidiano é sugerida como parâmetro para o diagnóstico de mielopatia associada ao HTLV. Então, o percentual de células infectadas pelo HTLV1 no líquido cefalorraquidiano é maior em pacientes que têm mielopatia em comparação com pacientes assintomáticos. Quais os exames complementares importantes para solicitar a esses pacientes? Então, eu devo solicitar também ressonância nuclear magnética cerebral, raio-x ressonância da coluna cervical, ressonância da coluna torácica, porque eles são úteis para afastar lesões expansivas e desmielinizantes. Também para identificar atrofia da medula torácica. A eletroneuromiografia permite identificar miosites, polineuropatias e comprometimento dos cordões posteriores da medula espinhal. Em relação aos componentes morfológicos do HTLV, que é a mielopatia associada a HTLV, então nós temos aqui os critérios, de definição, e vejam aqui que eu vou dizer se um caso é possível, provável, definido de mielopatia associada a HTLV, a depender da sintomatologia apresentada pelos pacientes, já que todos esses pacientes eles devem ter anticorpos positivos no soro e líquido cefalorraquidiano, confirmado também por Western blot, ou eu posso pedir também a carga viral desses pacientes no sangue e no soro, o PCR. E lembrando que nós vamos fechar esse diagnóstico aqui desde que nós tenhamos excluído outras causas. Então, eu vou dizer que um caso é possível quando a apresentação clínica, quando o paciente tiver uma apresentação clínica ou completa ou incompleta, e essa apresentação, quando o paciente tiver apenas uma apresentação com apenas um sintoma, ou esse paciente tiver espasticidade ou hiperreflexia nos membros inferiores, ou quando esse paciente tiver sinal de Babinski isolado, com ou sem sinais, ou sintomas sensitivos sutis. Também quando o paciente tiver bexiga neurogênica confirmada por testes urodinâmicos, eu vou dizer, opa, se esse paciente tem o HTLV positivo no líquor e no sangue, então, e ele já tem esses sintomas aqui, então provavelmente é HTLV. Agora, se o paciente tiver paraparesia espástica progressiva, sem remissão, com alteração da marcha perceptível pelo paciente, sinais e sintomas sensitivos que podem ou não estar presentes, e também alterações urinárias de esfíncter anal, podem ou não, e também alterações urinárias e também de esfíncter anal que podem ou não estar presentes, eu vou dizer, opa, o paciente tem o exame positivo no soro, tem exame positivo no líquido cefalorraquidiano e todas essas alterações, então realmente eu estou diante de um caso de mielopatia associada ao HTLV. Espero ter sido útil, desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço, eu vou continuar aqui sempre à inteira disposição.